Retornarmos ao Pai, se assim não fora, dele ter enviado o seu Filho. Mas o que é importante é a gente perceber que ele enviou o seu Filho unigênito. Unigênito. Era o único que ele tinha. Para quê? Para que tivesse mais filhos. Então, antes ele era unigênito, mas após o sacrifício ele se tornou o primogênito. Então, ele foi o primeiro, e daí então tornou-se essa grande família por conta desse sacrifício. E nesta noite eu quero fazer a apresentação, falar aqui de alguns pais. Porque, para todos os efeitos, há pessoas que eles não procuram se identificar com o seu verdadeiro pai, que é Deus. E nós vemos algumas pessoas, e isso acontece até com as pessoas boas. Pessoas que são tementes a Deus. Ninguém está isento de incorrer em um erro. Não. Mas o que é mais importante em tudo isso é que mesmo incorrendo em um erro, a gente pode se restaurar ou ser restaurado pelo grande amor de Deus. Nós vemos, em primeiro lugar, a atitude de um pai que ele foi conivente. Ele foi conivente no seio da família. Era um homem que lá fora, no reinado, trabalhou muito bem. Foi uma pessoa que o próprio Deus chegou a dizer que ele era segundo o seu coração. Estamos falando de Davi, um rei exemplar, um rei em que, na verdade, não deixou a desejar no seu sistema governamental, como também na questão do servir a Deus. Mas, quando trata-se de família, ele falhou um pouco. Ele falhou, ele fez com que viesse sobre a sua casa a espada da qual nunca se apartaria. Davi, no segundo livro de Samuel, capítulo 18, e o versículo de número 33, a gente vê aqui, a gente vê a consequência da conivência, que é nada mais, nada menos do que o sentimento de culpa. A gente precisa ter o máximo de cuidado como chefe de família, para que mais tarde não caia sobre nós o sentimento de culpa. Segundo Samuel, capítulo 18 e o versículo de número 33, lá Davi está desejando morrer no lugar do filho. Isso, oxalá que teria sido eu, tivesse sido eu a ter morrido. Isso por conta de uma conivência, começando no capítulo de número 13, começa a história, aonde o seu filho Amon, filho de Davi, se engraçou da sua irmã. E aí ele fez todo um trama, aconselhado por um amigo, de como ele deveria fazer para obter a sua irmã na sua casa, e daí então fazer o que ele bem quisesse. Aconteceu que Amon cometeu esse estupro com a própria irmã. E aí é um caso que a família, o pai principalmente, tem que se envolver
para punir, para corrigir, para fazer o que ele deve fazer como pai, como chefe de família. Defender a questão moral da sua própria filha. Mas ele não se interessou por isso. Com isso, Absalão gerou em Absalão a indignação. A indignação a ponto de passar-se 2 anos e o pai Davi não resolveu a situação. Absalão projetou matar o irmão e consumou aquele desejo dele. Matou o seu irmão Amon. Mas foi necessário que ele fugisse, porque o rei também mostrou uma indignação, e ele fugiu, passando-se 3 anos. Ele volta, e o que acontece, que ele fica próximo da sua casa, do rei, do palácio, mas o pai nunca visitou para se resolver com o filho. Era um caso que ele tinha deixado de resolver com Amon, gerou a indignação em Absalão, e aí foi se estendendo. A Bíblia, ela é clara em dizer que um abismo chama outro. Um abismo chama outro. Então, as questões familiares, o pai, como cabeça, ele tem que resolver, porque senão vai vir consequências. A ponto de Absalão ter perdido a simpatia pelo pai e agora desejar reinar no lugar dele. Ele faria qualquer coisa, já tinha matado um irmão, para matar o pai não dava trabalho também. E houve situações horrendas, a ponto de mais tarde, quando mataram Absalão, é o versículo de número 33 do capítulo 18. Davi cai em si, por saber que o seu segundo filho agora tinha morrido. E isso tinha sido gerado por conta de conivência da parte dele. Porque se ele tivesse se achegado, se tornado amigo do filho, o filho não tinha projetado o que projetou contra o irmão, nem tampouco contra seu pai. A gente, como pai, tem que ter muito cuidado, porque há situações que não são resolvidas no tempo oportuno e mais tarde vai sofrer-se consequência, e a pior consequência é o sentimento de culpa. Meu filho virou um bandido porque eu não cuidei quando eu tinha tempo. Afrouxei as rédeas e ele fez o que bem quis quando criança, e quando se tornou grande, eu não pude mais dominar, por bem que quisera. Mas não pôde, porque não... Lembra do que a palavra de Deus diz? Ensina a criança. Não adianta querer ensinar depois de velho. É ensinar a criança no caminho que deve andar, porque até quando velho não se desviará. Ah, pastor, mas eu ensinei o meu filho. A Bíblia diz que quando ensina, quando criança, a questão moral, de caráter mesmo, não com palavras, porque tem gente que só fala. O que acontece é que a Bíblia diz que se ensinar a criança, até mesmo quando ele estiver velho, não se desviará. Os dias que nós estamos vivendo, a coisa está acontecendo ao contrário. Porque só é crente enquanto é criança. Depois que toma uma certa idade, se desvia. Vai para o mundo. E aí nós vemos o ato de conivência, levando agora um pai, gerando em um pai um sentimento de culpa. O outro pai conivente é Juízes, capítulo 11, versículo 2.
Gileade. Gileade teve um filho com uma prostituta. Cuidou dele, mas ele tendo outra mulher, a mulher teve outros filhos. Não é pelo fato de ser filho de uma prostituta que agora teria que ser desprezado por ele, aceitar o que os seus filhos fizeram com o seu primeiro filho. Jefté, se percebe que ele tinha um caráter, mas o pai não atentou para isso. Por conta de não ter atentado para isso, deixou os filhos resolverem. Gileade sempre é demonstrado na Bíblia como um ambiente de cura, um ambiente de busca a Deus, um ambiente onde se encontra Deus. Mas agora você vê na casa de Gileade um ato de injustiça. Jefté foi injustiçado, pois os seus irmãos, filho da mulher do seu pai, quando cresceram, chegaram para ele e disseram: você não tem herança conosco, vai embora daqui. E Gileade nessa hora era para ter tomado as rédeas e mostrar que era ele que era o pai, que Jefté tinha chegado primeiro. Significa dizer que aí era um pai que não confraternizava, não fazia a união dos filhos, não tinha as conversas eram de riquezas. Por quê? Porque os meninos mandaram ele embora por conta de herança. Você não tem parte em herança conosco. E ele tinha, porque era o pai. Ele era filho do mesmo pai. Nós não devemos, de maneira nenhuma, como chefe de família, agirmos com injustiça. Defendermos o nosso filho simplesmente porque é nosso filho, mesmo estando ao extremo do erro. Mas é filho, não, tal. Não se deve fazer isso. Justiça é justiça. Mas eu quero mostrar aqui um pai que o próprio Deus dá testemunho dele. É Jó. Satanás, quando se apresenta lá diante de Deus, em uma das reuniões dos santos, ele entrou de penetra, se apresenta a Deus e Deus pergunta para ele: você tem visto o meu servo Jó, homem justo e íntegro? Justiça e integridade é o nível de caráter de um homem de Deus, de um homem que teme a Deus, de um homem que se posiciona como verdadeiro homem na sociedade, aonde todos possam olhar e dar referência dele. Não é pelo título, irmãos, que inclusive, infelizmente, no nosso meio, está havendo essa questão discriminatória. Quem é? Ah, é o pastor fulano de tal. A igreja dele tem muitos membros. Qual é o nível de faculdade que ele tem? Nível teológico. E está se respeitando apenas pelos títulos, mas não está se respeitando pelo caráter. E é o caráter que vale diante de Deus. É uma das igrejas das 7 igrejas lá do Apocalipse. Deus diz: a uma das igrejas ele se dirige e diz: vocês pensam que são ricos, dizem ser ricos, mas vocês são pobres, miseráveis e nus. E era a igreja mais rica que tinha. Era a igreja de maior nível teológico que tinha. Mas diante de Deus era miserável e nu, porque se não temer a Deus, não adianta o título. Não adianta o título. Deus disse: é um homem justo
e íntegro. Um homem justo, como pai. Não vamos falar como um homem da sociedade, porque tem vários quesitos que, diante da sociedade, quando ele chegava em uma praça, as crianças se alegravam, os velhos ficavam felizes, porque ele era uma pessoa de povão, e por conta do seu caráter, era respeitado. Observe, pai íntegro, aonde o próprio Deus dá testemunho disso. E como íntegro, ele era aquele pai que ele tinha 10 filhos, 7 mulheres, 3 mulheres e 7 homens. Mas sabe o que ele fazia? Olha o que é o nível de integridade. Ele dizia: meus filhos, no aniversário de vocês, vocês irão fazer uma festa. Mas vocês têm que convidar as irmãs de vocês. Isso é justiça. Não tem o bebezinho mais velho, o bebezinho mais novo. Ah, mas eu gosto mais desse. Eu gosto de todos os meus filhos, mas esse aqui é o meu preferido. Não existe isso. Se existe, guarde no seu coração. E procure ser leal a todos. Não seja um pai conivente para que não haja o sentimento de culpa mais tarde, porque é isso que Satanás faz. Ele mostra que hoje está tudo bem. É bom mesmo, esse menino é bom, rapaz. Esse menino não te dá trabalho. Essa menina, ah, meu Deus do céu, é uma obediência só. Ah, então eu gosto mais dessa do que daquela. Nunca faça isso. Porque isso vai gerar no coração de uma pessoa uma indignação, como gerou no coração de Absalão. Davi nem atentou para a sua filha que sofreu a violência. Jó, ele chamava e dizia: vocês vão fazer uma festa. Vou depositar crédito aí no cartão de vocês podem comprar o que quiser, vão para o shopping, faz a festa. Mas o que comprar para um, vai comprar para o outro. Se não der para comprar para os 2, ou para os 3, ou para os 10, combina entre vocês, compra primeiro de um, quando pagar a fatura, compra do outro, e assim vai. Mas seja leal com os seus filhos. Seja leal. A integridade e a fidelidade dele levava ele a isso. E com isso ele criou filhos unidos. Filhos que eles não sabiam a quem o pai amava mais, porque ele agia da mesma forma com todos. As mulheres não ficavam de fora, sempre houve uma discriminação entre homem e mulher. Mulher naquela época era como que um objeto apenas, mas pelo um pai justo e íntegro, ela tinha valor tanto quanto os filhos. Elas têm que estar na festa com vocês. E agora, em terceiro lugar, nós falamos do pai íntegro e o pai que orientava essa integridade que levava a orientar os filhos a se confraternizar. E em terceiro, cuidado espiritual. Ele tinha o cuidado espiritual com os filhos. Terminava a festa, os filhos chegavam, era de madrugada, irmãos. Era de madrugada. Ele chamava os filhos e ia oferecer sacrifício ao Senhor. Ele dizia: porventura possa meus filhos nessas festas terem pecado contra Deus, nós iremos oferecer um sacrifício. Sabe o que isso denota? É se preocupar com a vida espiritual dos filhos. Fala também da espiritualidade dos pais. Pai que não tem cuidado com a espiritualidade do filho é porque ele tem também um baixo nível. Porque quem tem o nível elevado de espiritualidade, ele conduz os filhos à espiritualidade. Não pense que essa desculpa de dizer: ah não, a salvação é individual. O pai não santifica, os pais não santificam, mas encaminha para a santificação.
Isso é autoridade espiritual. Preocupar-se com a espiritualidade dos filhos. Vamos aqui, vamos oferecer um sacrifício. Isto é de suma importância para o nível de espiritualidade da igreja. A igreja precisa estar alinhada nesses balizares da fé. Os pais precisam estar ininterruptamente ensinando os filhos. Mas não é só apenas dizendo, vai para a igreja. Tem que ser desse jeito. Já leu tua Bíblia hoje? Já leu tua revista? Não, não é só isso, irmãos. Que nós não nos tornemos como um certo homem. Conta-nos uma história de um certo homem crente que estava falando com o seu vizinho, gritando. E o vizinho disse, eu não estou ouvindo. E ele gritava mais alto e gritava mais alto. E o vizinho, não estou lhe ouvindo, amigo. Ele diz, mas que negócio, eu já coloquei o meu maior nível de voz aqui e você não me ouve, o que está acontecendo? Ele diz, é porque as suas ações estão falando mais alto do que a sua fala. Temos que ter o cuidado, o exemplo, sabe de quem? De Abraão. Abraão, quando teve peregrinando, ele chegou no Egito, fora da vontade de Deus, não estava no mapa que Deus tinha traçado para ele. Ele foi para o Egito com medo de uma fome, achando que Deus não iria providenciar. Quando Deus manda, Deus se providencia, irmão. Ou se responsabiliza nas providências. O que acontece? Abraão desce para o Egito. Quando chega lá, a única arma que ele encontrou para se defender diante daquele cenário crítico que ele estava vivendo foi a mentira. Infidelidade, a mentira. E os irmãos conhecem a história. Sara foi tomada do seu próprio marido, porque o marido mentiu dizendo que era irmão dela. Ele mentiu com medo de morrer. Quem sai da vontade da trilha do Senhor, a primeira coisa que se manifesta nele é o medo. Quando está fazendo errado, tem medo do pastor estar por perto, tem medo de um crente aparecer naquele momento, tem medo de tudo. Isaac nasce. Mais tarde a gente vai ver Isaac exercendo o ofício do pai, mentindo também. Mentindo também. E aí, você quer que o seu filho passe pelas mesmas situações que você tem passado? Se você não quer, seja íntegro. Seja um homem que faça justiça. Não fique mentindo. Ah, mas meu filho nunca me viu mentindo. Mas é porque você mente para ele. Promete como sem falta e falta como sem dúvida. É melhor sentar e contar a situação. As minhas filhas sempre souberam das minhas particularidades, de negócios até. Porque eu sabia que elas estavam crescendo e precisavam de coisas que em dados momentos eu não podia dar. Então elas eram envolvidas. A minha questão financeira, quando eu podia, quando eu não podia, quando dava, quando não dava, elas sabiam de tudo isso. E quando eu dizia não, o meu não para ela era semelhante a um sim. Não era um não de desesperança, mas era um não de agora. Amanhã pode ser sim. E não precisa mais vocês me procurarem. Elas tinham essa confiança. Porque se hoje ela estava precisando de uma coisa e eu não podia, eu dizia não, não posso, hoje eu não posso. Mas elas confiavam, porque se eu pudesse amanhã, elas não precisavam mais me impedir. Tem pai que diz não só para se livrar do filho. E aí, às vezes o filho diz assim, pai, mas por quê? Porque isso é normal, né?
Quem não já ouviu milhares de vezes? Porque eu não quero. Vai gerar confiança no filho? É melhor sentar e conversar, filho, isso daqui, por exemplo, hoje os filhos pedem muito mais é celular. Os que ainda não são independentes, que não trabalham ainda. Pai, eu quero um celular. Filho, não tenho dinheiro, e às vezes tem. Mas ele não dá porque o filho ainda não tem estrutura para tomar conta de um aparelho como esse, que uma internet aí, meu Deus do céu. É melhor ele sentar e dizer, filho, é o seguinte, papai pode comprar. Agora tem um detalhe, a gente pode até comprar, mas isso vai ser condicional. Eu vou regular as suas redes sociais. Eu vou estar sempre lhe acompanhando. Ou, se você não tem estrutura para tal coisa agora, espere mais um pouquinho. Você tem 12 anos, você tem 13, 14, espera chegar mais um momento, irmão. Mais uma idadezinha, que meu filho está com a mente madura, te envolve com os teus estudos. Fidelidade, integridade para com a família. E agora nós observamos que esse cuidado espiritual, ele é necessário, porque o filho vai se envolvendo com as coisas, se envolvendo e principalmente não vendo as características de santidade no pai, e ainda vai dizer, meu pai é assim e vive bem materialmente, mas não vive bem com Deus. O medo e o sentimento de culpa dominam a sua mente. Fragiliza o seu coração, deixando abatido a sua alma. Em quarto lugar, autoridade. Autoridade espiritual. Isso são características de um pai. Ele tem que ter essa autoridade. Filho, tem uma consagração hoje. Pai, mãe, quem quer que seja que esteja sobre a sua tutela. Não dá, eu tenho que dormir até mais tarde. Você vai para a consagração. Você vai para o culto de doutrina. Você vai para o evangelismo. Mas ele diz, não, e o pai diz, o que é que eu vou fazer? Não vou matar. Já está morto, irmão. Não se preocupa mais não, que já está morto. Morto espiritual. E Cristo está querendo revivê-la. Paulo diz, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Delitos. Tem muita gente se deleitando nas coisas das redes sociais. E coisa que se diz de crente. E tem muita coisa boa. Mas essas coisas boas não podem te impedir de você vir à casa de Deus. E você não pode deixar o seu filho preso a isso. Regulamenta essas coisas, porque senão você vai chorar mais tarde. Você não vai ser um pai feliz na sua velhice. Porque na sua velhice você vai ter tempo para pensar e somar os prejuízos que não pode mais ser recuperado. Porque não tem prejuízo maior do que um filho perdido. Não tem prejuízo maior do que uma filha, um filho lançado nas drogas. E que tem o hábito de desobedecer. Então seja uma pessoa íntegra, justa. E outra coisa, esse negócio do irmão Jó, desse cuidado espiritual, de estar unindo a cada dia a família, não gerou nele um sentimento de culpa. Viram? Davi, segundo Samuel, capítulo 18, verso de número 33, ele cita o nome do filho que morreu por 3 vezes. E diz, oxalá que fosse eu que tivesse morrido no teu lugar. O que foi aquilo? Sentimento de culpa.
Eu não fiz o que deveria ter feito como pai. Eu fui conivente. Por isso você morreu cedo. Se ele tivesse sido o pai que deveria ser, o filho tinha esperança até de assumir o trono, sem querer tomá-la no braço. Sentimento de culpa levou o homem de Deus a desejar a morte. Queria que ele tivesse morrido e o filho ficado vivo. Sentimento de culpa. Mas está aqui que quando ele teve a notícia, sendo que essas coisas que eu falei não nos isenta do mal bater a nossa porta. E não adianta querer cobrar Deus. Jó é um modelo. Quando o mensageiro chegou, eles começaram a chegar dizendo: morreu os camelos, morreu, e foi dizendo. O pessoal vieram, levaram, tomaram as jumentas, tomaram os bois, eles levaram. Era como que dizia: a gente está pobre, não tem mais nada. Mas Jó poderia dizer: mas eu ainda tenho 10 filhos. Mas chegou um mensageiro e disse: os teus filhos estavam numa festa de comemoração, e deu um vento muito forte, derrubou a casa sobre eles, e morreram todos. Jó não tinha se curvado em momento nenhum das notícias que ele recebeu. Mas no momento que o mensageiro chegou e disse: os teus filhos morreram todos, ele se prostrou, o seu rosto em terra, rasgou as suas vestes e deu um brado que eu acredito que poucos foram que diante de uma situação como esta fizeram. Poucos. Até então, biblicamente conheço o Jó. Ele disse: louvado seja Deus. Ele deu e ele mesmo levou. Em momento nenhum, quem é justo e fiel vai atribuir qualquer coisa a Satanás. Quando eu vejo o crente dizendo: rapaz, porque o diabo está furioso, é porque o diabo aquilo, é porque o diabo está... Gente, esta pessoa não tem um nível de intimidade com o Senhor a ponto de conhecer que aqueles que estão no Senhor, o maligno não lhe toca. É isso que é. E nós, como pais, que somos responsáveis por a geração futura, como vai estar aqueles que eu tenho educado como meus filhos para a geração futura, que vão assumir o comando daqui a pouco. Eles, no nível eclesiástico, será que vão ser aqueles pastores faz de conta? Aqueles pastores que passam a mão no pecado e só está errado o filho dos outros? Ou será que nós vamos ser, os nossos filhos vão ser lá no social, como aqueles que são enrolados, aqueles que são espertos para fazer negócio, mentem, não são acreditáveis? Que tipo de filho estamos gerando para o mundo? Que tipo de filhas estamos gerando para o mundo? Criando, educando. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho. É no caminho, não é o caminho. Já dei exemplo aqui. Se nós formos dar um endereço, onde é a casa do Braz? Rapaz, tu vai aqui, na rua tal, e aí lá onde estão fazendo uns prédios, está em frente à casa dele lá,
É uma daquelas casas lá, ainda diz a cor e a pessoa vai. Isso aí é ensinar o caminho. Mas alguém pergunta, onde é a casa do irmão Braz? Vamos lá, eu vou lhe deixar lá. Isso é ensinar, só quando a outra vez que você vier, você vai por aqui. Ó, por ali é mais perto, por ali é melhor, aqui é mais ruim. E você vai ensinando no caminho. É isso que é ensinar no caminho. Tem muita gente que só está ensinando o caminho. Filho, vamos para a igreja. Ai, hoje eu não quero, eu não vou. Ele vai embora. E não traz. Isso é não ter autoridade espiritual. Filho, como é que está a tua vida com Deus?